Será que a forma como estamos manejando a condição refluxo gastroesofágico é a melhor possível? Será? Vale a pena conferir. Vamos lá? Refluxo gastroesofágico. Veja bem que eu não estou falando em doença do refluxo gastroesofágico, não. Porque quando a gente fala em doença, a gente já teve um erro das duas partes. Ou de nós médicos, que não orientamos adequadamente o paciente ou manejamos adequadamente a situação, ou por parte do paciente não houve adequação ou segmento das orientações. Então, quando a gente fala em estabelecimento de doença do refluxo gastroesofágico, houve um erro de qualquer uma das partes, beleza? Então, vamos falar da condição refluxo gastroesofágico. O tratamento atual, ele está me preocupando. Por quê? Porque a gente simplesmente acha que bloqueando a secreção ácida gástrica a gente vai tratar um refluxo. E não é bem assim não. Olha só, o que é um refluxo gastroesofágico? Todo mundo sabe que é uma passagem do conteúdo ácido gástrico para o esôfago. Isso todo mundo sabe. Até você perguntar para qualquer um na rua, ele vai saber. E o pior é que o leigo sabe que é isso. Ele sente o sintoma de pirose, de azia, etc. Ele sabe qual que é a droga que inibe a secreção ácida gástrica, vai até a farmácia e compra o azol da vida. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, não interessa o azol. Ele quer acabar com o sintoma e acaba, porque esses remédios são super poderosos em interromper a secreção ácida gástrica. Mas está certo? Olha só para a gente entender a fisiopatologia. Bem, quando você fala em refluxo, há um refluxo gástrico, tudo bem. Se o refluxo é gástrico, ele tem maior quantidade de acidez. O esôfago já não é uma estrutura preparada para receber esse ácido de baixíssimo pH, de alta concentração ácida. Então ele queima, machuca a mucosa. Mas qual que é o culpado? É a secreção ácida gástrica ou é outra coisa? Bem, vejamos, a gente precisa entender melhor as coisas. O esôfago não é um tubo de PVC em que você coloca um alimento na boca e ele ploft, cai no estômago, não. Na verdade é um tubo em que não tem uma luz, não tem um buraquinho, ele é fechado. É um tubo muscular em que há uma série de dilatações e contrações repetidas para que esse alimento seja propelido, enfim, em direção ao estômago. Então, um distúrbio de desmotilidade, ou seja, alteração no padrão de contração do esôfago, ele já leva a uma perturbação da eficiência do mecanismo de deglutição e peristalse esofágica, ou seja, de clearance, de eliminação do alimento do esôfago. E só a retenção do alimento no esôfago por mais tempo do que deva já é uma causa de esofagite. Então, olha o tamanho do problema, vamos aumentando o raciocínio. Então, se a gente tem uma esofagite, uma lesão no esôfago, nem sempre ela é de responsabilidade da secreção ácida gástrica, nem sempre ela é secundária a um refluxo ácido gástrico. O fato da gente fazer uma endoscopia e achar uma esofagite ou achar uma erosão, aí advém uma série de perguntas. E quanto melhor profissional você será, quanto maior o número de diagnósticos diferenciais você conseguir fazer para a mesma apresentação clínica que é uma esofagite. Então isso tem que nos distanciar do leigo, que só sabe tratar sintomatologicamente. Não, a gente sabe mais, a gente é tecnicamente melhor e tem que entregar mais para o nosso paciente se a gente quer que ele realmente não desenvolva uma condição de doença. Ou seja, a gente tem ampla capacidade de interferir no processo e permitir a resolução da condição, ou seja, a regeneração do esôfago. Então, a gente está tendo uma população que está envelhecendo mais, né, que está durando mais tempo aí, e as doenças cerebrovasculares, neurodegenerativas, né, cardiovasculares, elas todas estão tendo maior intensidade de acometimento da nossa população. Já que o acometimento é neurológico e um distúrbio da peristalse esofágica também pode ser secundário a um distúrbio neurológico, daí já se segue um problema de que a disruptura do mecanismo normal de peristalse esofágica mediada por uma doença do sistema nervoso central, seja ela esclerose lateral amiotrófica, miastenia graves, derrames, acidentes vasculares cerebrais, Parkinson, doenças cerebrovasculares, etc., isso tudo pode estar interferindo na motilidade esofágica adequada e levando a um sintoma de esofagite que você, se não ficar preparado para isso ou atentar, você pode errar consequentemente no seu tratamento. Então, isso é muito importante. Outra condição que é frequente
é a hipertonicidade do esfíncter inferior do esôfago, ou seja, ele é muito tenso. Se ele é muito tenso, ele não relaxa. Se ele não relaxa, o esôfago não esvazia completamente. Se ele não esvazia completamente, ele tem maior atrito do alimento por mais tempo ali na mucosa. Isso leva a um estado de esofagite que não é secundário ao refluxo gastroesofágico. Captou? É preciso a gente diferenciar os diagnósticos para poder tratar melhor a condição. Até agora, eu não falei de secreção ácida gástrica. Veja só. Vale a pena conferir os vídeos subsequentes.